Um artigo científico, gente, qual que é um artigo científico? Qual que é o objetivo dele? É levar ao conhecimento do público interessado alguma ideia nova, alguma abordagem diferente sobre determinado tema já estudado. Dissertar acerca da experiência de aspectos ainda não explorados em alguma pesquisa, ou a necessidade de esclarecer uma questão ainda não resolvida. Então, o artigo científico, gente, é a forma mais utilizada de estar se apresentando a ideia que você estudou para o público científico. E pode ser de duas formas. Você está apresentando uma ideia totalmente nova. Então, olha só, eu estudei, por exemplo, os biólogos, né? A gente costuma apresentar muito novas espécies. Então, eu estudei essa espécie aqui, eu vi que era uma nova espécie, então fui lá e descrevi essa nova espécie. Olha, beleza, descrevi uma nova espécie, ela tem um nome novo, então isso aqui é novo para a ciência. Estou apresentando uma nova coisa para a ciência. Estou apresentando essa espécie, que eu acabei de estudá-la, para a ciência. Só que eu posso ter um segundo caso, que é quando eu vou esclarecer um assunto. Então, eu apresentei uma espécie, né? Então, essa espécie aqui vai chamar XX. Aí um outro autor, ele fala, olha, autor Alexandro, essa espécie que você está apresentando, ela já existia antes, sob o nome de YY. Então ele estuda, ele publica um segundo trabalho. Isso acontece em todas as áreas. Tem aqueles artigos que são para dar novas ideias, e tem aqueles artigos que a gente chama artigos de crítica, que criticam o artigo anterior, quanto ao que ele está certo, ou quanto ele avançou na ciência, ou até mesmo o que ele está errado. Suas afirmações devem ser baseadas em evidência. A principal característica de um trabalho científico é que ele é baseado em evidência, deve demonstrar qual o processo lógico que o levou a adotar aquele parecer e quais evidências ou argumentos tornam consistente a sua ideia e digna de critério frente à comunidade científica. Importantíssimo, gente. Artigos científicos devem apresentar ideias que são replicáveis. O que é isso, professor? Explico facinho. Replicáveis é o seguinte, a partir do momento que eu apresento um artigo científico, que eu falo, olha, isso aqui é uma ideia nova, eu tenho que mostrar qual que é a metodologia que eu usei para criar aquela nova ideia. E algum cientista, ao ler o meu trabalho, ele deve conseguir reproduzir. Então, ele deve conseguir pegar os mesmos elementos que eu utilizei, utilizando a mesma metodologia e chegar aos mesmos resultados. Isso é um trabalho científico. Isso é o trabalho de um artigo científico. É lógico, gente, algumas pessoas não conseguem fazer essa replicação de uma forma totalmente correta, né? De uma forma totalmente que vai dar certinho. Certinho da seguinte forma, olha, a pessoa vai pegar as mesmas evidências, vai submetê-la às mesmas metodologias, vai chegar ao mesmo resultado. Nem sempre é assim, vai depender muito da ciência. Talvez a mesma metodologia, com as mesmas evidências, podem levar a resultados diferentes. Então é importante que se discuta isso também no artigo. Olha, mesmo se você seguir metodologia, talvez você vai ter um resultado diferente. Por exemplo, eu observei uma planta crescer em determinada floresta e outro pesquisador replica as condições da floresta em outro local. Só que naquele local, o ambiente externo a ele é muito diferente da floresta que eu tenho aqui. Então eu tenho uma coisa diferente. Então não vai ser possível de ser replicado totalmente. Tá certo? Então é bom discutir sobre isso no artigo. Mas basicamente o artigo deve levar outro pesquisador a estar replicando as suas ideias, a estar replicando a sua metodologia. Isso é importantíssimo. E são publicados em revistas especializadas. Existem as revistas que são especializadas em publicar artigos científicos. Variados aspectos, conforme os autores aqui, ó. O artigo científico, ele deve versar sobre um estudo pessoal, uma descoberta, ou dar um enfoque contrário ao que já era conhecido, oferecer soluções a questões controversas, discorrer sobre novas ideias para sondagem de opiniões ou atualizações de informes, abordar aspectos secundários levantados em alguma pesquisa. Muito importante isso aqui também, gente, olha só, determinadas pesquisas, o autor, ele apresenta uma conclusão, porém, com aquela mesma metodologia, os mesmos resultados que ele obteve, é possível você olhar por um outro ângulo. Então você levanta aspectos secundários sobre uma mesma pesquisa. Conceitos de pesquisa científica, gente. A pesquisa tem por objetivo a produção de novos conhecimentos através da utilização de procedimentos científicos. Estamos falando bastante disso. Dentre diversas definições, um possível consenso é processo de pergunta e investigação sistemática e metódica que aumenta o conhecimento humano. Isso é um conceito de pesquisa científica. Processo de perguntas e investigação, tem uma pergunta, tem uma investigação sobre essa pergunta, ela segue uma sistematização, ela tem a forma que ela é feita, ela tem isso faz primeiro, isso faz segundo, isso faz terceiro, metódica, então tem uma metodologia muito bem elaborada e que aumenta o conhecimento científico ou conhecimento humano. O objetivo principal do pesquisador é contribuir com a evolução de informações na sua área de atuação profissional.
Quais são as espécies de pesquisa? Gente, diversas espécies de pesquisa, vamos discorrer aqui um pouquinho sobre ela. É uma parte que eu vou ler bastante o slide. Mas assim, quando for necessário, eu vou falar para vocês, tá certo? Vamos lá, pesquisa metodológicas. São criados métodos, instrumentos para captar informações e chegar a um determinado fim. Então você cria uma metodologia e essa metodologia, ela é o foco principal da sua pesquisa, entendeu? A pesquisa metodológica, ela visa a própria metodologia, tá certo? Na minha pesquisa de mestrado, eu, por exemplo, fiz uma pesquisa muito mais metodológica do que exploratória, do que outras coisas. Eu fiz uma pesquisa que eu estudei acerca da metodologia utilizada para estudar aquele grupo que eu falei com vocês agora há pouco, de bivalves. Pesquisa exploratória, utilizada quando ainda não se tem muitas informações sobre o campo que se pretende abordar. Não é baseada em hipótese. Então a pesquisa exploratória é uma pesquisa que você começa a explorar. Você começa a ver realmente o que tem em determinada área. Por exemplo, descobriu-se, é lógico que hoje em dia com os satélites que nós temos isso é muito raro de acontecer, mas ainda pode acontecer, tá, gente? Descobriu-se uma nova floresta no mundo, ou um novo tipo de vegetação no mundo. Então a pesquisa exploratória não tem nenhuma hipótese sobre o que é aquilo ali, gente. A gente nunca viu aquilo ali na vida. A pesquisa exploratória, vamos chegar lá e vamos ver o que tem. Vamos descrever o que tem, tá certo? Pesquisa descritiva, objetivo é descrever características de alguma população ou fenômeno, normalmente feita a posteriori. Por que eu falei a posteriori? Porque primeiro acontece a pesquisa exploratória, para depois eu ter uma pesquisa descritiva. Então a pesquisa descritiva, ela visa descrever aquilo que eu observei a princípio. Pesquisa explicativa, o objetivo principal é deixar claro todas as informações a respeito do que já foi descoberta. Normalmente a pesquisa explicativa ela é feita com base em pesquisas de referenciais bibliográficos, né? Então eu pego um determinado assunto, delimita um certo tempo, olha, eu vou pegar tudo que foi falado desse assunto nos últimos 10 anos e vou ver os avanços que foi feito através dele, vou explicar bastante esse assunto. É um tipo de pesquisa explicatória. Pesquisa intervencionista, ela visa interferir de algum modo, propondo e implementando soluções para os problemas encontrados. Então, pesquisa intervencionista é uma pesquisa que você estuda determinado fato e você intervém nele. O autor dessa pesquisa, ele intervém nesses fatos, muito utilizado em pesquisas de ciências humanas. Quais são os meios de estar se investigando, gente? Quais são os meios? Existe a pesquisa de campo, tá certo? Agora, primeiro eu falei a espécie, quais são os tipos de pesquisa. Agora eu estou falando os meios que são utilizados para se construir uma pesquisa, tá certo? Então existe a pesquisa de campo, quando o trabalho exige que o local onde aconteceu ou acontece o fenômeno seja investigado, não necessariamente é um local espacial, tá, gente? Físico em si, pode ser através de questionamentos na internet, isso também é forma de pesquisa de campo. Pesquisa de laboratório, quando é preciso ter um ambiente controlado e limitado para se chegar a alguma conclusão. Um laboratório, ele permite que você controle o ambiente, tá certo? Pesquisa documental, quando é utilizado documentos que oficializam algumas informações importantes, muito utilizado em ciências humanas, então você faz a pesquisa através da utilização de documentos. Pesquisa bibliográfica, objetivo é estudar os trabalhos a respeito de determinado tempo. Pesquisa bibliográfica é aquela pesquisa que você faz com base em estudos e trabalho em ciência produzida por outros autores. Pesquisa experimental, objetivo é analisar dados a partir de um ambiente com condições totalmente controladas. Olha, qual que é a diferença da pesquisa experimental para a pesquisa laboratorial? A pesquisa experimental, você tem que ou controlar totalmente mesmo, o seu ambiente. Então tem um certo fenômeno, você quer observar, você consegue controlar todo esse fenômeno, ou você tem que explicar quais foram todas as variantes que podem estar influenciando no fenômeno que você está observando. Diferente de uma pesquisa laboratorial. A pesquisa laboratorial ela é uma pesquisa que ela vai depender de, principalmente, meios para se realizar a observação daquele fenômeno. Você depende de ferramentas, depende de certos equipamentos, você depende de certas coisas que só se encontram no laboratório, entendeu? Diferente da exploratória. Desculpa, gente, diferente da experimental. A experimental pode ser feita em laboratório, claro que sim, desde que você consiga controlar tudo que influencia naquele fenômeno ou que você não conseguiu. Existem fenômenos que são impossíveis controlar tudo que vai influenciar nele. Então você tem que explicar tudo que influenciou nele. Existe essa diferença. Gente, etapas de uma pesquisa científica de uma forma bem resumida. Então você escolhe um tema, você faz a elaboração da pesquisa bibliográfica e seleção das obras relevantes. Então escolheu o tema, pesquisa sobre tudo que foi dito a respeito daquele tema até aquele momento. Formulação do problema. Então pesquisei sobre o que foi dito. Olha, a partir do que foi dito, eu tenho que pensar o que não se sabe ainda. Formulei o problema. Você faz uma especificação dos objetivos. Então você especifica, ó, esse aqui é o meu objetivo. Esses são os objetivos gerais, específicos, que eu vou tratar agora a pouco. Que eu vou tratar daqui a pouquinho.
Você justifica a escolha dessa pesquisa, então você tem que estar justificando muito bem o porquê escolheu esse tema, porquê esse tema é importante, porque o seu trabalho vai ser importante para essa área do conhecimento. Você define a metodologia a ser empregada, então um outro passo muito importante, definir como é que vai ser a forma de metodologia. Faz a coleta de dados, então você fez a metodologia, começa a coletar dados. É incrível o quanto essa parte as pessoas erram na ciência, que é coletar dado antes de ter feito a metodologia. Gente, é importantíssimo pensar qual que vai ser a metodologia para depois coletar os dados. Tá certo? Não cometam o erro de coletar dados antes de fazer a metodologia, tá certo? Se você já está desenvolvendo seu trabalho e você coletou dado e não sabe nem qual vai ser a sua metodologia, repense sobre isso. Conheça melhor sua metodologia para depois coletar dados, tá certo? Então você faz a tabulação dos dados, né? Você tabula esses dados de certa forma, você estuda a respeito desses dados, faz uma análise, comparações, discussões dos dados, então você analisa bem esses dados, você compara esses dados com os dados de outros autores, né, que falaram a respeito daquele tema muito próximo ao tema que você está falando e discute sobre esses dados. Então, tal autor falou isso sobre esse dado, então no meu estudo eu corroborei a ideia desse autor. Não, esse autor falou sobre isso, no meu estudo foi contrário às ideias desse autor, tá certo? E conclui no final. Então discutiu sobre esses dados, viu o que outros autores falam sobre ele, o que seus dados mostram, conclui. Olha, meu trabalho concluiu isso a respeito do fenômeno que foi observado. E no final você faz um relatório. Olha, você viu como é que segue-se uma lógica até chegar ao relatório final? Dica, gente, o relatório chama relatório final, mas não deixa para o final, tá certo? Pensou num tema? Começa a fazer a introdução sobre o tema. Pensou na metodologia? Escreva a metodologia do tema. Coletou os dados? Escreva sobre os dados coletados. Vai fazendo essa parte juntamente com o processo que você está vivendo naquele momento do seu experimento, ou o processo que você está vivendo naquele momento do seu trabalho. Porque se chegar lá no final e só no final você pensar assim, agora eu vou escrever, ainda é tempo, saem bons trabalhos, tá certo? Mas o mais importante é estar escrevendo ao pouco, paulatinamente. Pouquinho a pouquinho é melhor do que só lá no final escrever tudo. Gente, se você está no final do seu trabalho e não escreveu nada, não se assuste, tá? É possível, vai sair um bom trabalho. Mas é melhor que você faça parte a parte. Gente, numa introdução, o que deve estar contido numa introdução na hora de escrever o seu texto? Como é que a introdução deve ser feita? Deve ser contemplados ali, deve ter a delimitação do assunto, você deve estar falando, olha, meu assunto é este. Na introdução, gente, normalmente é colocado os objetivos. Antigamente era assim, muito comum, a depender da revista que pretende publicar ou do local que você vai estar escrevendo. Ainda tem momentos que o objetivo é fora da introdução, mas eu acho mais legal e hoje é mais utilizado a introdução já no final do... Gente, os objetivos já no final da introdução, a justificativa e outros elementos necessários ali para estar complementando seu texto. O último parágrafo da introdução deve mostrar para o leitor a estrutura do artigo, uma espécie de sumário descrito para o leitor. Então, por exemplo, olha, no primeiro momento desse artigo vamos discutir a respeito disto. No segundo momento vamos apresentar a metodologia. No final nós vamos concluir a respeito do estudo. Então é legal estar falando isso no final, no último parágrafo da introdução. Por exemplo, artigos que têm vários capítulos, ou monografias, testes, TCC, dissertação, tem vários capítulos. Então, no último parágrafo ali da introdução fala, olha, no primeiro capítulo vamos discorrer a respeito disso, no segundo capítulo a respeito disso, no terceiro capítulo a respeito de outra coisa. Na apostila você encontra uma lista de verbos utilizados neste momento. Gente, consulta essa lista de verbos, tá certo? É muito chato ficar repetindo o verbo o tempo todo. Então, tem duas maneiras de você fazer isso. A maneira muito simples vai na apostila e olha uma lista de verbos que podem ser utilizados no momento de escrever a introdução. Segundo momento você viu que está repetindo muito uma palavra, ou repetindo muito um verbo? Vai lá no Google, escreve aquele verbo e coloca sinônimos. E vê qual que é útil para aquele momento. Gente, segundo ponto... Esse ponto, delimitação do tema, ele está dentro da introdução. Só que a gente coloca aqui num tópico específico que esse tópico é muito importante. Por quê? Quando você vai escrever um trabalho científico, você deve delimitar muito bem seu tema. Seu leitor, ele deve ler o seu trabalho e falar, olha, esse autor que escreveu, ele está falando sobre este tema. Ele quer falar sobre este assunto específico. Ele quer falar sobre este ponto, sobre este tema. Ele quer falar dessa área de conhecimento, mas ele não vai falar sobre toda a área de conhecimento, não. Ele vai falar apenas dessa. E como é que seu leitor vai saber tudo isso? Você vai falar com ele. Olha, e é muito importante, eu acho que eu vou ler isso aqui daqui a pouco, mas eu vou falar para vocês. Comece falando do macro, depois você vai falar do micro. O que é isso, gente? Vou dar o exemplo do que eu fiz durante a minha dissertação. Eu falei com vocês que eu trabalhei com um grupo, um gênero de bivalves, um agrupamento de espécies. Bivalves, um grupo de moluscos. Então, no início, eu comecei a falar sobre os moluscos.
Depois eu falei sobre as famílias dos moluscos, né, o agrupamento de gênero. Depois eu falei sobre o meu gênero. Depois eu falei sobre as espécies desse gênero. Tá vendo como eu delimitei o tema? E depois eu falei, olha, neste trabalho nós vamos falar sobre esse gênero só, vamos falar disso e disso e disso, desse gênero. Tá certo o que é delimitar tema? Então, é isso. Por exemplo, eu quero falar sobre como acontece a formação de determinada cultura de um estado. Então eu posso, por exemplo, falar de uma forma geral a cultura do país. Depois eu falo de uma forma geral a cultura da região daquele estado, né? Então esse estado aqui, ele está dentro de uma bacia hidrográfica, por exemplo, essa bacia hidrográfica tem certos tipos de cultura. Depois eu chego a falar, olha, a cultura deste estado é essa. Então tem que delimitar muito bem o tema, é importantíssimo, tá bom? Então, olha, primeiro prazo no trabalho científico e um dos mais difíceis. Gente, é muito difícil delimitar o tema, porque você pode levar o seu leitor a pensar que seu tema é muito mais amplo ou muito mais simples do que você está querendo dizer, quando na verdade você está querendo dizer só apenas aquilo, né? A escolha pode ser decisiva para a carreira profissional. Por que eu estou dizendo isso aqui, gente? Porque quando eu delimito o meu tema, seja numa área de mestrado, numa área de doutorado, eu vou estar me especializando sobre aquilo. E aquilo vai ser utilizado quando você for selecionado como profissional. Tanto que você pensa no mestrado, como no doutorado, às vezes o que você pensou em um TCC, tá certo? Então ele pode ser importante para a sua área profissional. Inclusive ele pode ser decisivo. Qualquer assunto que necessite melhores definições, melhor precisão e clareza do que já existe sobre o mesmo, é preciso estar nessa delimitação. Gente, seguinte, então, estou ali delimitando meu tema, estou falando sobre determinado assunto, chegou um termo que quase ninguém conhece, mas você conhece porque você estudou sobre ele. Só que quase nenhum leitor conhece, então você tem que descrever muito bem que tema é esse. Você vai falar sobre um assunto, uma teoria. Você sabe muito bem essa teoria, porque você estudou muito bem sobre ela, mas você deve estar sempre pensando sobre o leitor. Olha, gente, eu estou em Minas Gerais. Eu vou falar a forma que eu uso para estar delimitando meu tema e escrevendo sobre ele, tá certo? Eu penso se um leitor do Amazonas for ler meu tema, tá certo? Então, eu estou aqui escrevendo sobre determinado tema, em Minas Gerais, sobre o meu pensamento, sobre esse agrupamento de espécies, sobre o assunto certo, sobre aquele assunto. Eu começo a pensar, olha, o que um leitor do Amazonas tem que saber para entender meu tema? É a forma que eu uso, é só uma dica, tá, gente? É claro que você pode pensar diversas formas, mas o que é importante nesse momento? Pensar o que um leitor vai pensar ao ler esse texto. Qual que é a dificuldade dele aqui? O que eu tenho que explicar melhor sobre esse texto? O que eu sei que a maioria das pessoas da minha área não estão sabendo, porque isso que eu sei diz respeito apenas ao que eu estou estudando. Então tudo isso deve estar muito explicado para o leitor, tem que estar muita clareza com relação a isso.